O corredor principal da empresa sempre parecia mais longo quando ela passava por ali, empurrando o carrinho de limpeza com movimentos contidos, quase invisíveis, como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. O piso brilhava sob a luz branca dos painéis de LED, refletindo saltos caros, ternos sob medida e perfumes importados que nunca a incluíam. Toda manhã era igual, mas naquele dia algo estava diferente, e ela sentiu isso antes mesmo de ouvir as risadas. Não eram gargalhadas abertas, eram risos curtos, abafados, carregados de desprezo. Aqueles que não precisam de palavras para machucar. Ela manteve os olhos baixos, como sempre, fingindo não perceber, porque aprendera cedo que reagir só tornava tudo pior. O problema é que, mesmo em silêncio, o corpo sente. E o coração guarda cada humilhação como se fosse uma dívida que o tempo um dia cobraria. E aquele corredor, tão limpo e organizado, começava a parecer um palco onde ela era sempre o alvo. 2 executivos pararam perto da máquina de café quando ela se aproximou, e o simples gesto de ela existir naquele espaço foi suficiente para provocar olhares atravessados. Um deles inclinou a cabeça e cochichou algo no ouvido do outro, que riu enquanto a observava de cima a baixo, analisando o uniforme simples, o sapato gasto e as mãos marcadas por produtos de limpeza. Ela ouviu seu nome ser distorcido, pronunciado de forma errada de propósito, como se fosse um apelido engraçado demais para ser respeitado. Fingiu não escutar, mas cada sílaba ecoava como um tapa invisível. Aquele tipo de humilhação não vinha com gritos nem xingamentos, vinha com desdém, e isso doía ainda mais. O carrinho parou por um segundo, tempo suficiente para ela respirar fundo e seguir em frente. Porque parar era exatamente o que eles esperavam. O que ninguém ali sabia é que aquele silêncio não era fraqueza, era resistência. Quando chegou à área dos escritórios envidraçados, a cena se repetiu com variações cruéis. Jovens bem vestidos, recém-promovidos, discutiam metas e bônus enquanto desviavam o olhar quando ela passava, como se fosse parte da mobília ou um erro arquitetônico. Uma mulher de salto alto reclamou em voz alta do cheiro do produto de limpeza, exagerando, cobrindo o nariz com nojo teatral, arrancando risadinhas cúmplices. Ela pediu desculpas automaticamente, mesmo sem ter feito nada errado, porque esse era o papel que esperavam dela. Cada pedido de desculpa era uma confissão que nunca deveria existir, mas que a empresa parecia exigir como protocolo não escrito. Por dentro, algo se revirava, uma mistura de vergonha e revolta que ela não ousava expressar. E enquanto limpava o vidro que separava os poderosos do resto do mundo, ela se perguntava quantas daquelas pessoas sobreviveriam um único dia no lugar dela. O primeiro empurrão veio de forma acidental, como tudo ali. Um homem apressado bateu no carrinho e deixou cair alguns papéis. Olhou para ela com irritação e reclamou do espaço, como se o corredor fosse propriedade exclusiva dele. Ela se abaixou rapidamente para ajudá-lo, mas ele recolheu os documentos sozinho e saiu sem agradecer, deixando claro que sua ajuda era indesejada. Alguém comentou que ela devia prestar mais atenção, mesmo sendo ele quem andava distraído. Ela ouviu, sentiu o rosto esquentar, mas permaneceu em silêncio. Aquilo não era sobre atenção, era sobre hierarquia, sobre deixar claro quem mandava e quem obedecia. Cada pequeno gesto carregava uma mensagem maior, e ela entendia todas. O que ninguém percebia era que, a cada humilhação algo dentro dela se fortalecia. No elevador de serviço, ela encontrou outras funcionárias da limpeza, todas com o mesmo olhar cansado e resignado. Ninguém falava muito, porque ali as palavras também pareciam perigosas. Uma delas comentou que ouviu risadas no andar de cima, sobre a faxineira que se acha invisível, e o comentário veio acompanhado de um sorriso amargo.
Ela apenas assentiu, porque sabia que o alvo era ela. Não era a primeira vez, nem seria a última, mas havia algo diferente naquele dia, uma sensação estranha. Como se o destino estivesse observando tudo em silêncio. Enquanto o elevador subia lentamente, ela segurou o pano com mais força, como se aquilo pudesse âncora, lá na realidade. Às vezes, o mundo parecia testar até onde alguém pode aguentar antes de quebrar. E ela estava mais perto desse limite do que imaginavam. Quando voltou ao corredor principal, o grupo de executivos ainda estava lá. Agora comentando sobre uma reunião importante que aconteceria mais tarde. Um deles fez uma piada sobre limpar a empresa de gente inútil, olhando diretamente para ela, sem sequer disfarçar. Os outros riram, e o riso ecoou como um selo de aprovação coletiva. Ela sentiu o impacto físico daquelas palavras, como se tivesse levado um soco no estômago. Ainda assim, continuou trabalhando, porque parar seria admitir derrota. Cada movimento era mecânico, mas sua mente estava alerta, registrando tudo. O espectador que observa essa cena sente a injustiça crescer, porque percebe que aquilo não é apenas crueldade isolada, é um sistema inteiro funcionando contra uma única pessoa. Em determinado momento, alguém deixou cair propositalmente um copo de café perto dela e comentou que já que ela estava ali, podia limpar. O líquido escuro espalhou pelo chão brilhante, contrastando com o esforço dela de manter tudo impecável. Ela se ajoelhou, limpou em silêncio, enquanto sentia os olhares queimarem sua nuca. Não havia pedido, não havia educação, apenas ordens implícitas. Aquela cena simples dizia tudo sobre como ela era vista naquele ambiente. O público sente vontade de gritar, de intervir, de fazer justiça, porque a humilhação é cotidiana, banalizada, quase invisível para quem pratica. E é justamente isso que torna tudo ainda mais cruel. Ninguém ali percebia que estavam plantando algo que um dia cobraria resposta. O corredor começou a se encher à medida que o horário avançava. E com ele aumentava o burburinho, as conversas altas e as risadas fáceis. Ela se movia entre as pessoas como uma sombra, desviando de passos apressados e comentários atravessados. Alguns fingiam não vê-la, outros faziam questão de vê-la demais. Uma jovem comentou que jamais aceitaria aquele tipo de trabalho, olhando para ela com falsa pena, como se a dignidade estivesse ligada ao cargo. Ela ouviu, engoliu seco e seguiu. O que ninguém percebia era que aquela faxineira carregava uma postura diferente. Uma calma que não combinava com a forma como era tratada. Havia algo nela que destoava algo que passava despercebido no meio do preconceito. E esse detalhe, embora sutil, seria impossível de ignorar mais adiante. Quando o relógio marcou quase o fim do turno da manhã, ela parou por alguns segundos no final do corredor, observando o movimento. O barulho constante da empresa parecia distante, como se estivesse submersa em água. Ela respirou fundo, endireitou a postura e ajeitou o uniforme simples, como quem se prepara para algo maior. O espectador, atento, começa a perceber que aquela não é apenas mais uma história de humilhação gratuita. Existe um peso, um preparo silencioso, uma paciência que não é comum. Cada riso ouvido, cada comentário cruel, parecia fazer parte de algo que ainda não havia sido revelado. E naquele instante, antes de empurrar novamente o carrinho e desaparecer no próximo corredor, ela lançou um olhar rápido ao redor. Um olhar que ninguém notou, mas que carregava mais história do que todos ali juntos. Era apenas o começo. Na manhã seguinte, o mesmo corredor parecia igual, mas algo invisível havia mudado. Não era o chão, nem as paredes de vidro, nem os rostos apressados. Era o ar. Ela entrou empurrando o carrinho com a mesma calma de sempre, porém seus olhos observavam mais do que limpavam.
E isso não passou despercebido por quem sabia olhar. Havia uma precisão em seus movimentos, uma atenção excessiva aos detalhes que não combinava com alguém tratado como descartável. Quem a via por alguns segundos talvez não notasse. Mas quem a observava com mais cuidado sentia um leve incômodo, como se uma peça daquele cenário estivesse no lugar errado. Enquanto limpava a área da recepção, um gerente passou apressado, mas diminuiu o passo sem perceber. Ele a olhou por reflexo e franziu a testa, como se algo não encaixasse. Não era a roupa simples, nem o crachá genérico, era a postura. Ela não se curvava como os outros funcionários de serviço costumavam fazer. Havia dignidade ali, silenciosa, quase desafiadora. O gerente seguiu seu caminho, mas a sensação ficou. Aquela faxineira não parecia alguém acuada pela vida. Parecia alguém que escolhia o silêncio. Pouco depois, uma conversa atravessou o corredor como um sussurro mal calculado. 2 funcionários comentavam sobre uma reunião estratégica, usando termos técnicos demais para quem supostamente não entenderia nada daquilo. Ela passou por eles, e um deles riu, dizendo que podiam falar à vontade, porque ela nem deve saber o que isso significa. Nesse momento, ela fez algo mínimo, quase imperceptível, corrigiu mentalmente um termo que eles usaram errado. Não disse nada, não olhou. Mas o pensamento veio rápido demais. Rápido demais para alguém que, segundo todos ali, não deveria entender nada daquilo. No refeitório, a situação se repetiu de forma ainda mais estranha. Ela sentou-se sozinha, como sempre, mas escolheu uma mesa de onde podia ver todo o ambiente. Não por acaso. Seus olhos percorriam as pessoas, as rotas de entrada e saída, os horários. Quando um funcionário deixou cair o celular e reclamou do preço do concerto, ela comentou, em tom baixo e educado, sobre uma assistência técnica específica que resolvia o problema pela metade do valor. O homem riu, surpreso, e perguntou como ela sabia daquilo. Ela apenas deu de ombros e voltou a comer. A resposta não veio, e a pergunta ficou. Algumas pessoas começaram a notar que ela falava pouco, mas quando falava, dizia exatamente o necessário. Nunca mais, nunca menos. Não cometia erros de português, não usava gírias exageradas, não se explicava demais. Isso, por si só, já causava desconforto. O preconceito cria expectativas, e ela não correspondia a nenhuma delas. Era como se estivesse sempre um passo fora do roteiro que haviam escrito para ela. E quando alguém foge do papel esperado, o sistema reage. Uma supervisora tentou-lhe por algo trivial um detalhe mínimo no horário. Esperava submissão, talvez um pedido de desculpas exagerado. O que recebeu foi um pedido firme, educado e irretocável, acompanhado de uma justificativa lógica, impossível de contestar. A supervisora engoliu seco. Não havia como gritar, não havia como humilhar, tudo estava correto. Aquilo a irritou mais do que qualquer erro. Porque a autoridade dela, naquele momento, havia sido neutralizada sem confronto. Nos andares mais altos, onde decisões importantes eram tomadas, alguém comentou que a faxineira não parecia se misturar. A frase soou estranha até para quem disse. Não parecia se misturar com o quê? Com quem? A pergunta não foi respondida, mas a inquietação se espalhou. Pequenos comentários começaram a surgir, sempre em tom de brincadeira, sempre acompanhados de risos nervosos. Ela anda demais por aqui, parece que está sempre ouvindo, já repararam como ela observa. Cada frase parecia piada, mas carregava um fundo de receio. Em determinado momento, ela foi vista saindo de uma sala de reunião vazia. Nada demais,
exceto pelo fato de aquela sala só ser usada por diretores. Alguém comentou que ela devia estar limpando, mas o horário não batia. Outro disse que talvez tivesse se perdido. Ninguém foi conferir. Ninguém quis perguntar. O medo não era de descobrir que ela estava errada. Era de descobrir que ela estava certa demais. O espectador começa a sentir a mudança de poder, ainda que sutil. A humilhação continua, mas agora ela divide espaço com a dúvida. E a dúvida corrói. Cada olhar lançado na direção dela dura um segundo a mais do que deveria. Cada silêncio pesa. Ela percebe tudo, mas não reage. Continua limpando, organizando, passando despercebida. E ao mesmo tempo, sendo impossível de ignorar. Em uma conversa casual, alguém mencionou um relatório financeiro confidencial que havia sumido temporariamente do sistema. Ela estava por perto, e sem olhar para ninguém, comentou que o servidor havia passado por instabilidade na noite anterior. A sala ficou em silêncio. Aquela informação não era pública. Alguém perguntou como ela sabia. Ela respondeu que ouviu alguém comentando. Ninguém soube dizer quem. A explicação era simples demais para convencer, mas ninguém teve coragem de insistir. A partir desse dia, os risos diminuíram. Não cessaram, mas perderam a leveza. Já não eram tão soltos, tão seguros. Agora vinham acompanhados de olhares rápidos, cheios de cautela. A faxineira continuava sendo chamada assim, mas a palavra já não carregava a mesma superioridade. Algo estava se invertendo lentamente, como uma maré que sobe sem fazer barulho. E quando alguém percebe, já está tarde demais para correr. No final do expediente, ela cruzou novamente o corredor principal. Os mesmos rostos, as mesmas roupas caras, os mesmos sapatos reluzentes. Mas agora, quando ela passava, algumas conversas cessavam. Alguns olhos desviavam, outros a seguiam. Ela não mudou nada. Não se impôs, não confrontou. Apenas existiu fora da expectativa. Isso foi suficiente para quebrar o equilíbrio daquele lugar. Ao sair, ela parou por um instante diante do vidro espelhado da entrada. Observou o próprio reflexo com calma. Havia cansaço ali, sim, mas também havia controle, planejamento, paciência. Aquela não era a expressão de alguém acuada. Era a expressão de quem espera o momento certo. O espectador sente que algo grande está sendo preparado nos bastidores, e que cada humilhação do passado está sendo cuidadosamente armazenada. Antes de atravessar a porta, ela ouviu alguém dizer em tom baixo: "Tem algo estranho naquela mulher." Ela sorriu de leve, quase imperceptível, não de alegria. De confirmação. Porque o que ninguém ali entendia ainda é que o estranho não era ela estar ali. O estranho era o quanto demoraram para perceber que ela nunca pertenceu àquele papel. E o jogo, silencioso até então, acabava de mudar. O nome dela nunca havia importado para ninguém ali dentro. Era chamada apenas de a faxineira, a moça da limpeza. Ela. Um rótulo funcional, conveniente, que dispensava curiosidade. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Não de forma explícita, não com perguntas diretas, mas com um incômodo crescente, quase físico. As pessoas começaram a perceber que nunca tinham ouvido ninguém chamá-la pelo nome. E quanto mais pensavam nisso, mais estranho parecia. Tudo começou quando um novo diretor chegou à empresa, alguém de fora, com olhos menos viciados. Ele cruzou com ela no elevador e, por educação, perguntou seu nome. O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Ela respondeu com tranquilidade, sem hesitar, pronunciando um nome que soou diferente naquele ambiente. Não era comum, não era simples. Havia algo nele que parecia carregar história.
O diretor agradeceu, mas ficou pensativo. Mais tarde, tentou lembrar o nome e percebeu que não conseguiu esquecê-lo. No mesmo dia, um e-mail interno circulou com uma lista de funcionários por setor. Alguém, por curiosidade ou acaso, desceu até o final da lista de serviços gerais. Lá estava o nome dela, completo, sobrenome incluído. Quem leu sentiu um leve choque. Não combinava com a imagem mental que haviam criado. Era como descobrir que alguém que você julgava invisível sempre teve identidade, passado e talvez um futuro que não cabia naquela função. Alguns começaram a procurar discretamente por aquele nome. Redes sociais, registros antigos, qualquer coisa. Não encontraram quase nada. Nenhuma exposição, nenhuma vida escancarada, apenas rastros mínimos, controlados demais. Isso só aumentou a sensação de que havia algo sendo escondido. Pessoas comuns deixam rastros. Ela parecia ter apagado os próprios passos com a mesma eficiência com que limpava os corredores da empresa. Enquanto isso, ela continuava sua rotina. Não demonstrava pressa, nem ansiedade. Sabia que o nome havia começado a circular. Sabia que estavam procurando, e isso fazia parte. O jogo não era se revelar. Era deixar que a curiosidade corroesse por dentro. Cada vez que alguém tentava puxar conversa, ela respondia com educação, mas sem abrir portas. O suficiente para parecer acessível, pouco demais para satisfazer. Em uma reunião informal no café, 2 gerentes comentaram sobre uma antiga parceria internacional da empresa. Um deles mencionou um acordo que havia sido rompido anos atrás, por motivos estratégicos. Ela estava limpando a mesa ao lado quando comentou, quase como quem lembra de algo distante, que o acordo havia sido rompido por uma cláusula mal redigida, que favorecia a outra parte. O silêncio foi imediato. Aquela informação nunca fora divulgada internamente. Alguém perguntou onde ela havia ouvido aquilo. Ela respondeu que certas coisas deixam marcas. A partir desse momento, o desconforto virou vigilância. Pessoas começaram a observar seus horários, seus trajetos, suas pausas. Queriam entender. Queriam encontrar uma falha, mas ela não errava, não se atrasava, não reclamava. Não se justificava demais, era impecável. E a perfeição, naquele contexto, não tranquilizava. A perfeição assustava. Porque ninguém se torna assim por acaso. Um funcionário mais antigo lembrou, de repente, de algo que havia esquecido. Anos atrás, antes de ela chegar, houve uma auditoria silenciosa na empresa. Nada foi divulgado, mas alguns contratos foram revistos às pressas. Algumas pessoas saíram, outras mudaram de cargo. Ele começou a ligar os pontos, ainda sem coragem de concluir nada. Mas a sensação de déjà vu era forte. Forte demais para ser ignorada. Ela passou a ser convidada para reuniões sob pretextos banais. Pediam que limpasse salas que não precisavam de limpeza. Queriam observar lá de perto, testar lá, ver se reagia. Ela entrava, fazia seu trabalho e saía, nunca se intimidava. Nunca se encolha, mas também nunca se impunha. Era como se estivesse sempre no controle da própria presença. E isso desarmava qualquer tentativa de confronto. Em determinado dia, um executivo comentou em voz alta que gente daquele nível não deveria circular livremente por certos setores. Ela parou por um segundo. Apenas um, olhou para ele com calma, sem raiva, sem submissão. Um olhar neutro, quase clínico. O homem sentiu um arrepio inesperado. Não havia ameaça ali. Havia certeza. Ele desviou o olhar primeiro. E percebeu, tarde demais, que havia perdido algo invisível naquele instante. O nome dela,
continuava ecoando na cabeça de alguns. Começaram a pronunciá-lo em voz baixa, como se fosse proibido. Outros evitavam, como se dar nome fosse dar poder. E talvez fosse. Porque quanto mais aquele nome circulava, mais a imagem da faxineira se dissolvia. Ela deixava de ser função. Deixava de ser estereótipo, passava a ser incógnita. E o desconhecido é sempre mais perigoso do que o desprezado. Uma assistente comentou, em tom nervoso, que havia visto o nome dela em um documento antigo, arquivado fora do sistema principal. Ninguém acreditou de imediato, mas a dúvida ficou. Arquivos antigos não aparecem por acaso. Alguém começou a vasculhar pastas físicas, outro acessou backups. E, aos poucos, surgiram referências dispersas, não claras, não diretas, mas suficientes para indicar que aquele nome já havia circulado em contextos muito diferentes daquele chão encerado. Ela sabia. Sabia que estavam chegando perto de algo. Mas também sabia que não tinham a peça principal, ainda não. O jogo exigia tempo. Exigia que a arrogância deles os levasse a cometer erros. E eles estavam começando a cometer. Reuniões eram marcadas às pressas. Conversas eram interrompidas quando ela passava. Decisões eram adiadas. A presença dela, silenciosa, começava a afetar a produtividade, não por ação, mas por tensão. No final daquele dia, alguém finalmente criou coragem e perguntou diretamente: "Você já trabalhou aqui antes?" A pergunta foi lançada como quem testa o chão antes de pisar. Ela sorriu de leve. Um sorriso que não confirmava nem negava. Disse apenas que lugares mudam, mas as pessoas raramente percebem quando alguém retorna. A resposta foi vaga, mas devastadora. Porque sugeria algo impossível. Um retorno, uma continuidade. Um plano que atravessava o tempo. O espectador, nesse ponto, já entende que a história deixou de ser apenas sobre humilhação. Agora é sobre expectativa, sobre preparação. Sobre algo que foi interrompido no passado e está prestes a ser retomado. O nome dela não é apenas um nome, é uma chave. E alguém, em algum lugar daquela empresa, sabe exatamente o que ele significa. Quando ela deixou o prédio naquela noite, percebeu olhares pelas janelas. Ninguém riu, ninguém comentou, apenas observaram. Como se assistissem a um movimento decisivo antes de uma queda. Ela caminhou com calma, sentindo o peso da mudança. Sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais ser ignorada. O nome havia sido pronunciado. E nomes, uma vez ditos, nunca mais voltam ao silêncio. E enquanto a porta se fechava atrás dela, uma pergunta começou a ecoar entre os que ficaram: se aquela mulher não era apenas uma faxineira, então quem ela era de verdade? E, mais importante ainda, por que havia escolhido voltar agora? A verdade não explode de uma vez, ela vaza. Escorre pelas frestas, pinga no chão, mancha os pés de quem tenta fingir que não viu. Foi exatamente assim que começou. Um comentário atravessado aqui, um arquivo fora do lugar ali, uma ligação encerrada rápido demais quando alguém entrava na sala. A empresa, que sempre funcionara como uma máquina bem lubrificada, começou a ranger. E ninguém sabia apontar o motivo exato. Apenas sentiam que algo estava errado. Um gerente percebeu primeiro que números antigos estavam sendo acessados novamente. Relatórios de anos atrás. Contratos que ninguém mencionava desde uma reestruturação silenciosa. Nomes que haviam sido apagados das apresentações institucionais. O sistema mostrava acessos recentes, mas não indicava quem. Isso gerou pânico disfarçado de normalidade. Reuniões foram convocadas com urgência, sempre com portas fechadas e vozes baixas, como se as paredes pudessem ouvir.
Ela continuava passando pelos corredores com o mesmo carrinho, o mesmo uniforme simples, a mesma postura discreta. Mas agora, quando surgia, as conversas cessavam. Olhares se desviavam, havia medo. Um medo confuso, sem forma definida, mas presente. Não era mais desprezo, era cautela. E a cautela, naquele ambiente, significava que alguém começava a entender que havia subestimado demais. Um funcionário do setor jurídico foi o primeiro a conectar pontos perigosos. Ao revisar um contrato antigo, notou uma assinatura familiar. Um nome que havia visto recentemente na lista de serviços gerais. Ele piscou, achando que era coincidência. Comparou grafias, datas, não podia ser, mas era o mesmo sobrenome. A mesma inicial, o coração acelerou. Ele fechou o arquivo, abriu de novo. Nada mudou, aquilo estava ali o tempo todo. No mesmo dia, uma mensagem anônima chegou à caixa de entrada de alguns diretores. Curta, objetiva, sem ameaças explícitas. Apenas uma pergunta: vocês lembram por que decidiram apagar esse nome? A mensagem não tinha assinatura. Mas tinha peso. Pesava como algo que vinha sendo esperado, mesmo sem ser desejado. Ninguém respondeu, mas todos sentiram o impacto. A partir daí, a paranoia se espalhou. Pessoas começaram a desconfiar umas das outras. Quem sabia o quê? Quem tinha falado demais? Quem estava ajudando sem perceber? O ambiente se tornou hostil, silencioso, denso. A faxineira deixou de ser observada apenas como mistério e passou a ser vista como o centro gravitacional de tudo que estava desmoronando. Mesmo sem agir, ela provocava movimento. Um diretor mais velho, que estava na empresa desde o início, começou a evitar o prédio. Inventava compromissos externos, reuniões fora, viagens repentinas. Ele reconhecia aquele nome. Reconhecia aquela calma. Reconhecia, principalmente, o erro que haviam cometido anos atrás ao acreditar que o silêncio enterraria tudo. O silêncio não enterra, apenas conserva. Ela sabia que a verdade estava vazando. Sabia que os arquivos estavam sendo reabertos. Sabia que o medo começava a trocar de lado. E ainda assim, não acelerava. Não provocava diretamente. Deixava que cada um tropeçasse na própria consciência. Porque quando a culpa encontra o medo, não precisa de empurrão, ela cai sozinha. Em uma manhã aparentemente comum, a empresa recebeu a visita de auditores externos. Ninguém havia sido avisado oficialmente. A justificativa era rotina, mas ninguém acreditou. Olhares tensos cruzaram corredores. Telefones vibraram sem parar. E ela estava lá, limpando o saguão, como sempre. Um dos auditores a cumprimentou com respeito excessivo. Chamou-a pelo nome completo. Alguns funcionários ouviram. O choque foi imediato. A partir desse momento, o controle foi perdido. Boatos deixaram de ser sussurros e passaram a ser afirmações. Pessoas começaram a falar em voz alta sobre injustiças passadas, decisões antiéticas, acordos forçados. Nomes voltaram a circular. Histórias que haviam sido varridas para debaixo do tapete começaram a reaparecer. Ironicamente, era ela quem havia limpado aquele chão por meses. Um gerente tentou confrontá-la. Perguntou, com falsa cordialidade, se ela estava satisfeita com o trabalho. Ela respondeu que estava satisfeita em observar. A resposta pareceu inofensiva, mas destruiu qualquer tentativa de superioridade. Observar era tudo o que ela precisava. Eles é que estavam se revelando. Documentos começaram a sumir das gavetas erradas e reaparecer nas mesas certas.
Informações confidenciais surgiram em reuniões sem explicação de origem. Era como se alguém estivesse reorganizando a verdade peça por peça. Mas ninguém conseguia provar nada. Não havia ação direta, não havia acusação. Apenas consequência. Alguns funcionários mais jovens começaram a torcer silenciosamente por ela. Não sabiam exatamente por quê, mas sentiam que algo injusto estava sendo corrigido. Outros, mais antigos, suavam frio. Sabiam que a história estava voltando para cobrar seu preço. E sabiam que não haveria acordo desta vez. Ela passou a ser tratada com respeito exagerado. Portas se abriam, ofereciam café. Perguntavam se precisava de algo. Tudo soava falso, tarde demais. O jogo havia mudado. Agora não era sobre gentileza, era sobre sobrevivência. E ela sabia exatamente disso. No fim daquela semana, um relatório preliminar vazou para a imprensa especializada. Nada explícito. Nada conclusivo. Mas o suficiente para levantar suspeitas públicas. O nome da empresa começou a circular em fóruns, comentários, análises. O castelo de imagem começou a rachar. E a cada rachadura, o passado respirava um pouco mais. Ela observava tudo com a mesma serenidade. Sabia que o momento decisivo se aproximava. Sabia que alguém iria quebrar primeiro. Sempre quebra. Porque segredos não suportam luz por muito tempo. E quando a verdade finalmente se impõe, não há cargo, dinheiro ou poder que impeça a queda. Naquela noite, ao sair do prédio, ela olhou para trás. As luzes ainda estavam acesas. Pessoas ainda trabalhavam, desesperadas para consertar o irreparável. Ela respirou fundo. O plano estava funcionando. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Revelar a verdade não era o fim. Era apenas o começo. E enquanto a empresa tentava conter o vazamento, o espectador sente, a revelação final não será apenas chocante. Será inevitável. Porque quando a verdade começa a vazar, não existe mais volta. Apenas o impacto, o dia começou diferente. Não houve aviso, e-mails ou reuniões marcadas com antecedência. Ainda assim, todos sentiram no ar que algo estava prestes a acontecer. A empresa amanheceu silenciosa demais, como se até os corredores soubessem que aquele não seria um dia comum. Funcionários entravam evitando contato visual, carregando um peso invisível nas costas. A tensão já não era mais disfarçada. Ela havia tomado forma. Ela chegou como sempre. Mesmo horário, mesmo uniforme simples, mesmo carrinho de limpeza. Mas algo nela estava diferente. Não era a postura, nem o olhar. Era a certeza. Uma tranquilidade que não vinha da submissão, mas do controle absoluto da situação. Enquanto passava pelo saguão, ninguém riu, ninguém comentou. O desprezo havia morrido. Restava apenas o medo. Pouco depois das 9, uma convocação inesperada ecoou pelos alto-falantes. Todos os funcionários deveriam se dirigir ao auditório principal, sem exceções. O tom da mensagem era formal, direto, impossível de ignorar. Olhares se cruzaram. Alguns engoliram seco. Outros tentaram ligar para superiores que não atendiam. Algo grande estava prestes a cair sobre todos. O auditório começou a encher. Pessoas sentavam em silêncio, como se estivessem em um tribunal aguardando sentença. A diretoria ainda não havia aparecido. O palco estava vazio. Apenas um púlpito no centro e um telão desligado ao fundo. O murmúrio era baixo, nervoso. Ninguém ousava fazer piada. Não naquele dia. Ela entrou por último. Não pelo fundo, mas pela porta lateral próxima ao palco. Alguns notaram, outros demoraram a entender o que estavam vendo.
A faxineira caminhou calmamente até a primeira fileira e sentou-se. O choque foi imediato. Não era o lugar dela. Pelo menos, não segundo o roteiro que todos haviam acreditado por meses. Minutos depois, as luzes diminuíram, o telão se acendeu. Um vídeo institucional começou a rodar. Imagens antigas da empresa surgiram, mostrando sua fundação, seu crescimento, seus valores declarados. Nomes apareceram, rostos, datas, até que um nome específico surgiu em destaque. Um nome que muitos reconheceram. Mas nunca haviam associado àquela mulher. Ela se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Cada passo ecoava no silêncio absoluto do auditório. Alguns funcionários arregalaram os olhos, outros sentiram o estômago afundar. Quando ela subiu ao palco, o mundo pareceu parar. A faxineira estava ali, diante de todos, de pé, confiante, olhando diretamente para as pessoas que a ignoraram, humilharam e ridicularizaram sem nunca saber quem ela era. Ela começou a falar. A voz era firme, clara, sem tremor. Não havia raiva explícita. Havia verdade. Disse que aquele não era um teste comum. Que não havia câmeras escondidas nem pegadinhas. Disse que aquele período havia sido necessário para observar o que relatórios nunca mostrariam. O caráter, a empatia. O respeito quando ninguém acha que precisa demonstrar. Então veio a revelação. Ela era a fundadora da empresa, a dona majoritária. A mulher cujo nome estava em contratos, decisões estratégicas e no conselho administrativo mas cujo rosto nunca havia sido divulgado. Durante anos, ela optara por permanecer invisível. E agora, decidira ir além. Queria sentir na pele o ambiente que havia criado sem perceber. O choque foi coletivo. Alguns levaram a mão à boca, outros baixaram a cabeça imediatamente. Houve quem tentasse rir nervosamente, como se ainda houvesse chance de aquilo ser uma encenação. Não era. Cada palavra dela era acompanhada por documentos projetados no telão, provas irrefutáveis. Não havia como negar. Ela continuou. Disse que observou quem a cumprimentava sem obrigação. Quem ajudava sem ser visto. Quem a tratava como igual, mesmo acreditando que ela não tinha poder algum. E também observou os risos, as humilhações, os comentários velados, as ordens dadas com desprezo, os olhares de superioridade. Então, o momento mais temido chegou. Ela anunciou que, a partir daquele instante, a empresa passaria por uma reestruturação imediata. Nomes começaram a aparecer no telão. Funcionários que seriam promovidos. Valorizados. Pessoas simples, muitas invisíveis, que nunca haviam ocupado cargos de destaque, mas que demonstraram humanidade quando acharam que ninguém estava olhando. Em seguida, outra lista surgiu. Era a lista dos desligamentos. Gerentes, supervisores, diretores, pessoas que se achavam intocáveis, que acreditavam que poder justificava a arrogância. Um a um, os nomes apareceram. Alguns começaram a chorar. Outros se levantaram em protesto. Houve quem tentasse se explicar ali mesmo. Ela não permitiu. Disse que não precisava de desculpas tardias. Precisava de exemplos claros. O silêncio era esmagador. Ela finalizou dizendo que empresas não quebram apenas por erros financeiros, mas por falhas morais. E que ninguém deveria ser tratado como inferior por causa de um cargo, cor da pele ou função. A faxineira que eles humilharam era a mulher que agora decidia seus destinos. Quando ela saiu do palco, ninguém aplaudiu. Não por falta de impacto, mas porque ninguém conseguia reagir. O auditório estava em choque. O mundo de muitos havia acabado ali, e para outros,
Um novo havia começado. Ela voltou a caminhar pelos corredores, desta vez, sem uniforme. Vestida com elegância simples. Funcionários que antes a ignoravam agora desviavam o olhar. Aqueles que a trataram bem sorriam, emocionados. A justiça não veio com gritos, veio com clareza. E assim terminou uma história que começou com risos no corredor. E terminou com uma lição impossível de esquecer. Porque nunca se sabe quem é alguém de verdade. E o respeito nunca deveria depender disso. Se essa história te fez refletir, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal Histórias Chocantes para não perder os próximos relatos. E ative o sininho para ser avisado sempre que uma nova história surpreendente for ao ar.